um prazo para as perguntas serem feitas, porque às vezes a gente acaba, para fazer uma pergunta simples, a gente acaba demorando um pouco mais. Então, eu gostaria de ver com vocês a possibilidade de 1 minutinho só para fazer o questionamento. Aí eu vou cronometrar o horário, né? E fechar, eu vou avisar, olha, está fechando o horário para a pessoa encerrar o questionamento e os doutores poderem responder. Eu agradeço ao doutor Alberto, né, que está se disponibilizando, o doutor Matheus, que também estão aqui conosco essa noite, e então eu já passo a palavra para eles, que são os entendidos no assunto, tá bom? Agradeço a todos, e depois da exposição a gente volta a conversar sobre as dúvidas, sobre os questionamentos, vão se inscrevendo, a Carol vai anotar, levantem a mão quem quiser falar, que a Carol vai anotar pela ordem de inscrição, o primeiro, o segundo, o terceiro que vai levantando a mão, para a gente, nessa ordem, ir dando 1 minutinho para cada um fazer seu questionamento. E aí, depois, o doutor Alberto e o doutor Matheus decide se querem ir respondendo as perguntas à medida que elas forem surgindo, ou se fazem um apanhado de todas para responder tudo de uma vez só, mas aí a gente vai combinando durante a conversa, tá bom? Então, os senhores estão com a palavra. Doutora Maria Cristina, muito obrigado pela recepção, presidente Valfredo, doutor Edenilson também, são os principais membros da diretoria com quem nós temos lidado desde o início da contratação. Agradecemos agora aqui também diante dos associados pela confiança e nos colocamos sempre à disposição para tudo aquilo que precisarem. O escritório é um escritório especializado em direito associativo, servidores públicos, atendemos algumas carreiras e estamos completamente à disposição para auxiliá-los em tudo aquilo que vocês precisarem, seja a título de direito administrativo puro, seja a título de direito previdenciário, ou todos aqueles desafios que vocês vierem enfrentar. Hoje, mais especificamente, nós vamos abordar um tema que recorrentemente somos demandados. Já acompanhamos essa trajetória, essa saga e essas dúvidas com outras carreiras, e já acompanhamos também carreiras que lá atrás tiveram essa migração de regime e que gostam ou não gostam, por diferentes motivos do que vivenciaram. Então, o Dr. Lazzarini, que é meu sócio, fará uma exposição, nós preparamos a partir das dúvidas que foram originalmente nos apresentadas, para que vocês possam tomar conhecimento de pontos positivos, pontos negativos, porque isso aqui, a ideia é que nós debatamos, formamos a partir daqui um consenso, ou talvez consigamos ter, pelo menos, dúvidas esclarecidas. Então, vou passar a palavra agora ao Lazzarini, e depois da exposição inicial, que já contempla várias das dúvidas que foram antecipadamente enviadas, ficaremos também à disposição para esclarecer eventuais outras dúvidas que surjam. Mais uma vez, obrigado pela confiança da entidade, e contem conosco na defesa de todas as pautas de vocês. Bom, acredito que me escutem bem. Boa noite a todas, boa noite a todos. Vale-me dos cumprimentos do meu sócio Alberto, enfim, estendendo a todos os presentes. E, especificamente no dia de hoje, o nosso propósito aqui, ele é permitir um espaço para a gente tratar de algumas questões envolvendo o novo plano de carreira, especificamente naquilo que diz respeito à adoção do regime de subsídio. Então, assim, será uma apresentação bastante objetiva, na qual, como o doutor Alberto adiantou, nós faremos alguns esclarecimentos importantes acerca desse formato remuneratório, e assim, tudo com o propósito de instruir as associadas, os associados, acerca, sobretudo, das virtudes desse formato, que é um formato, como o doutor Alberto adiantou, ele suscita um mosaico de opiniões bastante divergente, por vezes, mas é até importante essas oportunidades para que a gente possa esclarecer, desmistificar alguns aspectos envolvendo o regime de subsídio e, assim, permitir à categoria informações mais qualificadas para a tomada de suas decisões. Então, assim, agora pensando, já adentrando ao nosso tema, pensando especificamente o que é o subsídio, então ele é um formato de remuneração de agentes públicos que consiste naquele pagamento de uma parcela unitária, uma parcela que encampa todas as verbas
Eu digo todas, todas entre aspas, porque a gente vai ver a seguir que existem outras parcelas que se conservam, mas o propósito é agremiar todas as parcelas de natureza remuneratória, quase todas, sob o formato daquela parcela única que a gente chama de subsídio. Então, assim, essa adoção do regime de subsídio, ela implica nessa reunião de diversas parcelas de natureza remuneratória, e que são incorporados àquele montante que será assinalado como subsídio, e a partir disso, da compreensão de quais são incorporados e quais não são, a gente consegue ter uma avaliação melhor acerca de quão bom aquilo pode ser a título de adoção por toda a categoria. Então, assim, exemplos, vamos pensar agora em exemplos de parcelas que são incorporadas ao subsídio, e pensar exemplos, sobretudo, a partir do que é a estrutura remuneratória da carreira de analista. Então, assim, são parcelas que vão ser incorporadas, que deixam de ser pagas, e constará no contra-cheque exclusivamente aquela rubrica do subsídio. Então, nesse grupo, a gente encampa o vencimento básico, a gage, a gratificação judiciária, todos os adicionais, como adicional de qualificação, adicional de treinamento, insalubridade, periculosidade, noturno, todos esses adicionais são incorporados no valor do subsídio, todos os abonos, eventuais abonos, com exceção do abono de permanência, que é aquela parcela que os que já atingiram os requisitos para se aposentar recebem, e outras vantagens, dentre as quais a VPNI, também são incorporadas no valor do subsídio. Então, todas essas que eu acabei de descrever, elas, vamos dizer assim, desaparecerão do contra-cheque, mas, assim, não desaparecerão propriamente dito, né? Elas vão ser incorporadas no valor, no montante que perfectibiliza o subsídio. Por outro lado, e aí a gente entra naquele ponto que eu comentei, todas entre aspas, nós temos algumas parcelas que se mantêm. Então, a despeito da adoção do regime de subsídio, os servidores, eles continuam ganhando a gratificação natalina, também chamada de 13º salário, continuam ganhando o terço constitucional de férias, o abono de permanência, como eu acabei de comentar, continuam recebendo aquelas retribuições que são decorrentes do exercício de função de direção, de chefia, de assessoramento, essas parcelas continuam, além de todas as importâncias de natureza indenizatória. Todas elas são mantidas e são pagas regularmente de maneira concomitante ao subsídio em si. Então, assim, eu sei que essa parte a gente posiciona um número bastante grande, né, de parcelas, talvez isso fica difícil a título de memorização, mas depois a gente pode disponibilizar talvez uma tabela para que isso fique bem consolidado e bem claro. Então, assim, resumindo, nós temos as parcelas de natureza remuneratória que são incorporadas, as indenizatórias se mantêm, e outras vantagens, sobretudo constitucionalmente asseguradas, como o terço constitucional, enfim, a gratificação natalina, essas permanecem rígidas, permanecem sendo pagas normalmente. E pensando bastante o caso dos analistas, né, que recorrentemente têm funções, têm cargos de assessoramento, de chefia, de direção, as rubricas correspondentes a essas posições, essas funções, elas também serão pagas, continuam sendo pagas de maneira isolada. Então, assim, feita essa distinção acerca do que é encampado pela rubrica do subsídio e do que permanece normalmente isolado no contra-cheque de cada um dos associados, seria interessante a gente avançar a título de refletir quais seriam as vantagens de adoção dessa sistemática de subsídio. E, assim, uma primeira vantagem que eu gostaria de destacar para todas as associadas, os associados, é a isonomia remuneratória que esse regime de subsídio ele permite estabelecer entre toda a categoria. Então, assim, a gente permite, a partir da instituição da sistemática de subsídio, que a gente tenha um perfil de remuneração mais homogêneo. Então, evita-se, isso é bastante comum na carreira, a incompreensão acerca de analistas em níveis semelhantes e com remunerações bastante disparatadas. Então, assim, quando você abraça o regime de subsídio, você permite uma homogeneização da remuneração da carreira. Então, é um primeiro aspecto bastante relevante na adoção desse sistema.
Então, é maior isonomia remuneratória, maior igualdade remuneratória, claro, respeitado todo o plano de progressão em carreira, né, com seus diversos níveis, classes, mas você tem uma homogeneidade e um respeito maior a esse formato de promoção. Essa é uma primeira vantagem que a gente destaca com bastante ênfase na adoção desse regime de subsídio. Aí uma segunda vantagem que nós destacaríamos na adoção do regime de subsídio é que, veja, na medida em que nós fazemos a incorporação de gratificações, de adicionais, de vantagens, tudo isso no montante do subsídio, a gente, de certa maneira, consolida, torna aquelas parcelas, aquelas importâncias pagas permanentemente. Então, assim, não há mais temor a título de uma revogação de um adicional, um congelamento no valor de uma gratificação, enfim, a gage não tem reajuste, só há reajuste no vencimento básico. Então, assim, quando a gente pega todas essas parcelas e encampa essas parcelas na rubrica do subsídio, todas elas tornam-se, consequentemente, definitivas, porque o próprio subsídio é definitivo. E eventuais reajustes no subsídio equivaleriam ao reajuste a cada uma dessas parcelas. Então, assim, um problema bastante recorrente, quando a gente avalia todo o histórico de evolução remuneratória dos analistas, é que é comum o governo posicionar reajustes apenas em uma das importâncias. Então, assim, vamos aplacar o descontentamento da categoria reajustando só a gage. Vamos reajustar só o vencimento. Vamos criar um adicional assim para que a categoria se dê por satisfeita. Então, assim, são artifícios que a administração usa e que acabam mascarando a defasagem a título de recomposição remuneratória. E, assim, a categoria, por vezes, diante de uma circunstância que não é muito clara, acaba admitindo, sendo que seria mais interessante nós termos uma recomposição em cima do valor do subsídio, que ele já encampa tudo, do que ter uma recomposição numa parcela remuneratória específica, uma recomposição só na gage, uma recomposição só no vencimento básico, uma recomposição só num determinado adicional. Então, assim, essa é uma segunda virtude do subsídio, encampando tudo, os aumentos que se aplicam agora no subsídio, eles não podem mais ser fracionados ou direcionados à parcela X, Y e Z. Então, é um segundo aspecto que a gente destaca e que é bastante importante a título de verificarmos os privilégios, os benefícios, né, da adoção de uma sistemática de subsídio. E, assim, partindo agora para uma terceira vantagem da adoção da sistemática de subsídio, nós destacaríamos uma perspectiva de valorização maior da carreira. E assim, a própria possibilidade de que a administração ela aplique reajuste, assim, vou recompor minha ideia original aqui. A partir da adoção do regime de subsídio, a gente tem a possibilidade de um incremento remuneratório bastante relevante na própria estrutura da carreira, nesse momento de conversão. Então, assim, a nossa experiência, a avaliação do que aconteceu com outras carreiras do serviço público federal na adoção do regime de subsídio, mostra para a gente que no momento de conversão, no momento de adoção do regime de subsídio, então, aquele instante que eles pararam de vencer sobre vencimento, pararam de receber sob o formato de vencimento e começaram a receber sob o formato de subsídio, nessa migração de um sistema para o outro, há um incremento remuneratório bastante relevante. Então, assim, até porque a administração ela busca fazer esse tipo de incremento a título de encampar todas as parcelas que compõem a estrutura remuneratória desses servidores e mesmo posicionar um incremento adicional a título de atratividade ao novo sistema. Então, assim, no curto prazo, a adoção do regime de subsídio, ela suscita essa vantagem que, enfim, todas as carreiras, quando elas migram de uma sistemática de vencimento para uma sistemática de subsídio, elas presenciam esse incremento remuneratório bastante considerável. Então, é uma terceira vantagem que a gente destaca e que é bastante relevante a título de refletirmos, né, a adoção ou não
dessa sistemática de subsídio. E, assim, superando agora uma quarta vantagem que nós destacaríamos com a adoção do regime de subsídio, e eu acho que essa vantagem, ela toca bastante a algumas pessoas que são bastante temerosas da adoção desse sistema, é que não há perda remuneratória. Então, nós temos constitucionalmente assegurada a irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos. Então, percebam, se na fixação do subsídio, esse valor de subsídio ele fica num patamar inferior à minha remuneração atual, o que acontece? Isso acontece com todas as carreiras que fizeram essa migração de uma sistemática para outra. Institui-se uma parcela autônoma correspondente à diferença entre a remuneração que o servidor recebia e o valor fixado de subsídio, de forma que esse servidor ele não terá perdas remuneratórias. Então, às vezes existe muito temor, porque nós temos analistas que recebem algumas VPNIs, recebem algumas gratificações incorporadas, e isso posiciona eles num patamar remuneratório um pouco superior. Então, existe por parte dessas pessoas o temor de que a adoção do regime de subsídio ele vai implicar a redução da minha remuneração. Então, exemplificando, né, eu recebo hoje, incorporando todas essas parcelas, EPNI, gratificações incorporadas, para além do vencimento, da GAD, eu recebo 20 mil e posiciono um valor de subsídio de 18. Então, quer dizer que eu vou perder 2 mil a título de remuneração? Não. Toda conversão de regime remuneratório, especificamente o caso de vencimento para subsídio, existe a observância desse preceito constitucional. Então, essas pessoas terão a sua remuneração mantida, receberão a parcela de subsídio e receberão uma parcela, aí a nomenclatura dela varia conforme a denominação em lei, mas existe um complemento para que essa pessoa não tenha uma perda remuneratória nesse instante de conversão. Então, assim, esse ponto, esse aspecto é muito importante a gente deixar bastante claro a todos os associados, que ficam muito temerosos com a adoção do subsídio, a fixação de um valor inferior ao patamar remuneratório atual e a possibilidade de perda a título dessa conversão. Isso não acontece. Então, existe esse cuidado a título de não repercutir para ninguém um eventual decréscimo remuneratório. Então, assim, aproveitando que a gente está desmistificando essa, vamos dizer assim, essa questão que envolve a fixação do subsídio e a possibilidade de redução de remuneração para aqueles que recebam mais, aproveitando que estamos desmistificando esse fator, é importante a gente desmistificar uma outra coisa que é sempre bastante alardeada a título de adoção do subsídio. Então, esse mito enfim, geralmente eles mencionam isso como a história da pirâmide, né? Então, o que é esse mito? Esse mito, que é bastante propagado acerca da adoção do regime de subsídio, envolve a sua suposta estruturação desse subsídio num plano de promoção no formato pirâmide. E, assim, esse formato pirâmide, o que é? É como se a adoção do subsídio representasse um engessamento das promoções, permitindo a ascensão funcional apenas nas circunstâncias em que a gente tenha vaga em níveis superiores. Então, por exemplo, eu estou aqui no meu nível inicial, eu só vou ascender ao nível superior se existir vaga nesse nível superior. Enquanto todas as vagas dele estiverem ocupadas, eu fico aqui posicionado no meu inicial. Pessoal, isso é uma falácia. Isso não a adoção do formato de um determinado formato remuneratório, seja vencimento, seja subsídio, ele não implica a adoção desse formato de progressão na carreira. Então, uma coisa é bastante diferente de outra. Então, tudo isso vai depender do que estiver fixado em lei. Então, a lei, ela disciplina tanto a forma de remuneração dos agentes públicos, quanto a forma de progressão desses agentes públicos. E o fato de eu adotar a sistemática do subsídio não implica que, obrigatoriamente, eu vou ter que adotar a sistemática de promoção, enfim, coloquialmente chamada de pirâmide, né, que envolve esse tipo de ascensão apenas na circunstância em que há vaga
no nível superior. Não, são coisas independentes. Tanto são independentes, e a gente trouxe aqui alguns exemplos para mostrar como que isso não acontece. Então, assim, um exemplo notório do Serviço Público Federal envolve os servidores policiais da Polícia Federal. Então, os delegados, os peritos, os agentes e outras carreiras de serviço dos servidores policiais, todos eles recebem sob formato de subsídio. Mas, assim, como que se dá a promoção deles? A promoção deles não envolve, eu só vou ascender a uma categoria superior se existir vaga. Não. Eles, à semelhança do que acontece com os analistas, eles têm que preencher alguns requisitos a título de prestação de serviço, de qualidade na prestação de serviço, mas o requisito primordial é o mesmo requisito temporal. Ficar um determinado número de anos numa categoria, não havendo nenhuma intercorrência disciplinar, você ascende à categoria seguinte. Então, percebam, eles recebem sob o formato de subsídio e ascendem nos diversos níveis da carreira, a semelhança do que acontece com os analistas hoje. E, assim trazendo um outro exemplo para mostrar para vocês como que uma coisa é completamente distinta da outra, a gente tem um caso, nós somos um escritório de Brasília, né? Nós temos um caso aqui dos defensores públicos da Defensoria aqui do Distrito Federal. Eles recebem no mesmo formato dos analistas, sob formato de vencimento. Eles têm um vencimento básico lá e as diversas parcelas remuneratórias que vão integrar toda a remuneração deles. Especificamente, eles têm esse formato de ascensão na carreira sob o formato de pirâmide. Pirâmide, né, que, enfim, coloquialmente é designado pelos servidores públicos. Então, um defensor público em nível inicial, ele só atinge a categoria intermediária se existir vagas nessa categoria intermediária. Então, às vezes, ele pode ficar alguns anos aguardando surgir uma vaga, enfim, até que aquilo surja, até que aquela oportunidade apareça, ele fica no mesmo nível dele, aguardando essa oportunidade. E quando aparece uma vaga, abre-se um concurso interno na defensoria para que, enfim, a partir dos critérios que a própria defensoria estabelece, estabelecer, designar quais serão os defensores que terão direito a ascender aquela vaga que abriu, né, no nível superior. Então, percebam, a adoção do regime de subsídio, ela não tem nenhuma relação com o formato de progressão na carreira. Então, é muito comum a gente ver esse tipo de posicionamento como se uma coisa fosse relacionada com a outra. É muito comum a gente ver fóruns de internet, a gente vê alguns sindicatos se manifestando nesse sentido. É uma ideia equivocada. Não há relação entre uma coisa e a outra. Tudo vai depender, claro, da vontade do legislador. O legislador ele vai fixar a forma de remuneração do agente público e a forma de progressão na carreira. Então, assim, ele pode escolher coisas distintas e essas duas escolhas que a gente posicionou aqui, nenhuma tem relação com a outra. Então, a adoção de subsídio não implica, de maneira alguma, a obrigatoriedade de adoção desse formato de promoção sobre isso que é, enfim, como a gente normalmente chama de pirâmide. Tanto que a própria proposta da ANAJUS, ela envolve a manutenção, assim, há uma reformulação na forma de progressão na carreira, o estabelecimento de novos níveis, mas a lógica é a mesma, a título de progressão ao longo do tempo em cada uma dessas carreiras. Não envolve nada no sentido de só vamos ascender a níveis imediatamente superiores se existe vaga naquele nível superior para eu atingi-lo. Então, não. É muito importante que isso fique bastante claro que são coisas completamente diferentes. E a intenção é levar à categoria as vantagens, os benefícios da sistemática de subsídio e manter, assim, aprimorado, né, esse formato de progressão na carreira através dos níveis e mediante, enfim, a reunião do requisito temporal, né. Então, esses são os aspectos principais que eu gostaria de demarcar acerca do regime de subsídio. E já avançando para um segundo ponto, assim, eu vou avançar na minha exposição, e aí eu acho que fica mais interessante ao término a gente recolher todas as dúvidas e respondê-las de maneira conjunta. Um outro aspecto bastante importante da nossa reflexão no dia de hoje
envolve a compreensão do que acontecerá com os aposentados. E, assim, uma das dúvidas que foi suscitada para nós, a título dessa conversa que a gente está estabelecendo aqui, é um julgamento recente do Supremo. O Supremo pautou para julgamento um caso em Minas Gerais que envolve a aplicabilidade da reestruturação da carreira para professores ativos, a aplicabilidade dessa reestruturação para os inativos. Então, assim, é uma coisa que vocês precisam ter bastante clara, a título da gente compreender como que essas alterações aos ativos impactam os inativos. E para plena compreensão dessa questão, termos a exata dimensão do que é a paridade para o serviço público. Então, assim, originalmente, o texto constitucional, ele previa a paridade para todos os agentes públicos que se aposentassem. As sucessivas reformas previdenciárias que foram limitando a aplicação desse conceito de paridade. Então, a primeira vez que a paridade saiu da regra geral foi naquela reforma de 2003, estabelecida pela emenda 41 de 2003. Então, naquele instante, até aquele instante, a paridade era a regra, e a partir daquele instante ela passou a ser a exceção. Então, só aqueles com direito à paridade, ou que se aposentassem em algumas regras de transição que permitissem a paridade, só esses agentes públicos teriam garantido para si alterações a título remuneratório, reflexas de reorganizações da carreira. Então, assim, o conceito de paridade, pessoal, ele é bastante consolidado no âmbito da jurisprudência do Supremo. Então, nós estamos aqui refletindo um novo plano de carreira para os analistas do Poder Judiciário, e veja, a alteração dessa carreira, ela vai refletir em quem? Ela vai refletir especificamente nos aposentados que têm o direito à paridade. Então, qualquer alteração que fizermos aqui a título de nível, remuneração, elas vão se aplicar aos aposentados com direito à paridade. E esses aposentados com direito à paridade, eu posso talvez distinguir aqui dois grupos. Aqueles que já estão aposentados, então eles já se aposentaram e se aposentaram por uma regra previdenciária que permitia a paridade. Então, esse é um primeiro grupo. E um segundo grupo é o daqueles que ainda estão em atividade, mas podem se aposentar por uma regra que permita a paridade. Então, por mais que a gente tenha essa última reforma, agora de 2019, tenha restringido ainda mais as possibilidades de aposentadoria, ao menos de uma aposentadoria com valores interessantes a título de benefício, ainda assim, ela permite algumas regras de transição para aqueles servidores que estão na administração pública, que estão no serviço público, desde antes da entrada em vigor da emenda 41 de 2003, então aqueles que estão no serviço público até 31 de dezembro de 2003, eles podem, no formato da emenda 103, essa última reforma, se aposentar com paridade. Existem algumas regras específicas que permitem esse acesso a esse critério importante da paridade. Então, assim, estamos refletindo uma reorganização, um rearranjo da carreira, um novo plano de carreira dos analistas. A quais aposentados esse rearranjo vai se aplicar? Vai se aplicar àqueles aposentados que têm o direito à paridade ou que, quando se aposentarem por alguma das regras da emenda 103 que asseguram a manutenção do critério da paridade. Então, percebam, né, a reorganização dos ativos não impacta a totalidade dos inativos, impacta exclusivamente os inativos que têm o direito à paridade ou que podem se aposentar por alguma das regras de aposentadoria que ainda permitem, que ainda franqueiam a paridade. Então, bom, pessoal, agora eu acho que é interessante a gente abrir um espaço para dúvidas. Falei aqui durante os 30 minutos. Então, vamos agora, Edenilson ou Maria Cristina, vamos organizar e responder aos questionamentos que surgiram. Carol, tu tem anotado aí o pessoal que levantou a mão para a gente poder organizar
as dúvidas, ou o pessoal não tem dúvida, que foi tão elucidativo aqui, o pessoal não ficou com dúvida. Ninguém levantou a mão. O Herman levantou a mão, o Herman. Tá. Eu tinha passado na tarde algumas dúvidas que já foram respondidas, que era a questão da paridade, né, dos aposentados, e a questão também da pirâmide, né? Então essas aí já foram resolvidas. Então, Carol, tu vai dando a palavra aí pela ordem dos que levantaram a mão, tá? E eu vou combinar com esses colegas que 1 minutinho para começar, para falar. A partir do momento que eles começarem a falar, eu começo a contar aqui. Quando faltar 10 segundos para terminar o tempo, eu aviso 10 segundos. Combinado, pessoal? Vai aí, Carol, contigo. O primeiro foi o Herman, né? E em seguida o Valfredo. Herman, você tem a palavra. Herman Dias. Seu áudio está desligado. Alô, tá me ouvindo? Agora sim. Escutamos você, Herman. Ótimo. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Matheus. Eu tenho uma dúvida aqui com relação às suas palavras aí. A gente está discutindo a questão aí do subsídio, mas, assim, existe algum posicionamento, né, do governo, a propensão do governo para aprovação do subsídio em lugar do vencimento, tendo em vista que os sindicatos, né, são contra? Olha, nós ainda estamos no âmbito da discussão do plano de carreira. Então, respondê-lo acerca de se existe ou não a propensão do governo, demandaria apresentarmos o plano, e assim a gente só pode apresentar o plano quando reunirmos condições perante os associados de apoio a esse plano. Então, assim, a partir do instante em que a gente refletir, consolidar nossa compreensão acerca do desejo da categoria para si, nós consolidamos esse plano, encaminhamos e vamos ter a receptividade ou não a esse plano. Mas, assim, alguns aspectos que eu destacaria, e que já talvez inclinem, posicionem uma receptividade a esse plano, é que ele é arquitetado no sentido de se modelar quanto às questões envolvendo limitação orçamentária. Então, assim, ele é arquitetado em um formato que atenda às restrições orçamentárias, à lei de responsabilidade fiscal, enfim, existe toda uma orquestração da forma como vai acontecer essa evolução das carreiras e a própria fixação do subsídio, de maneira que a gente consiga contemplar as expectativas, tanto as expectativas da própria categoria para uma valorização, quanto as restrições que a própria lei situa a título de, enfim, alterações que vão repercutir de alguma maneira a remuneração dos agentes públicos. Então, assim, talvez o presidente Valfredo, talvez Maria Cristina possa me complementar, mas estamos em um momento inicial de consolidação da proposta perante a categoria. O passo seguinte vai ser esse momento, vamos dizer assim, mais político, de avaliar a propensão do governo, da administração a abraçar a ideia e a forma como isso pode ser articulado, discutido e, enfim, consolidado perante a administração pública federal. Eu lembro que, à época, salvo engano, acho que era Lula que era presidente à época, cogitou-se, né, em mudar o sistema de pagamento, né, de remuneratório, ao invés de vencimento para subsídio. E houve um movimento forte para isso, só que os sindicatos barraram. Eu lembro muito disso, né? Então, assim, como é um plano de carreira, não se pode fazer um plano de carreira só para analistas, não é verdade? Então, assim, eu não sei até que ponto, né, eles vão se convencer de que é bom ou não, né, para eles. Assim, naquela... Técnicos, né, os técnicos. Não, realmente, naquela época em que foi proposta originalmente essa nova sistemática remuneratória, havia muito temor de como que ela se desempenharia ao longo dos anos.
Então, assim, nós tivemos naquele instante só algumas categorias, poucas categorias de serviço público, elas foram, enfim, elas, não digo que elas abraçaram, né? A elas foi imposto o regime de subsídio, né? Até porque são categorias menos numerosas, então elas talvez tiveram naquele instante menos força para se insurgir contra essa alteração na sistemática remuneratória. Então, assim, havia muito temor naquele instante acerca de como se comportaria a remuneração dos agentes públicos ao longo do tempo, mediante a adoção dessa nova sistemática de subsídio. Mas, assim, o que a gente presenciou de fato, e aconteceu com essas categorias, é que no instante de... Isso foi uma das vantagens que nós observamos, que nós pontuamos aqui na apresentação. No momento em que essas categorias mudaram da sistemática de vencimento para a sistemática de subsídio, elas tiveram um ganho remuneratório bastante considerável. Então, assim, são categorias hoje que se posicionam num patamar remuneratório bastante superior àquele vivenciado hoje pelos analistas. Então, assim, realmente, naquela época, houve uma resistência dos sindicatos acerca da adoção dessa sistemática de subsídio. E essa resistência ela foi muito bem sucedida nas categorias, acreditamos, sobretudo em razão de serem categorias mais numerosas, uma capacidade maior de mobilização. Você perceber que quem recebe por subsídio desde essa época são categorias menores de serviço público, menos numerosas, vamos dizer assim. Então, naquele instante, havia muito temor acerca do que aconteceria com o padrão remuneratório dos agentes públicos no correr dos anos, a partir dessa adoção da sistemática de subsídio. Mas hoje, verificando tudo o que aconteceu e em que pé estão essas categorias que naquela época adotaram a sistemática de subsídio, isso tudo nos leva a crer que a adoção ela foi positiva. Então, daí a ideia de trazer a sistemática do subsídio também para os analistas, para, enfim, talvez trazer esse aspecto bastante positivo que aconteceu à época, né, porque no instante da migração de um regime para outro houve um incremento remuneratório considerável, então trazer esse ganho e, assim, na perspectiva de reposicionar a remuneração dos analistas num patamar condizente com toda a qualificação, com toda a dedicação, a importância da categoria que atua diretamente numa atividade fim, né, do Poder Judiciário. Vou passar agora a palavra para o Valdir. Você pode falar, Valdir. A pergunta ficou para quem falar agora? Valdir. Não seria eu após? Ou tinha uma pessoa? Ana... Opa, tá me ouvindo? Tá me ouvindo, doutor Matheus? Então, Valfredo, vamos deixar os convidados falar primeiro, quem sabe? E aí, tá bom. Bom. Aí depois os da casa falam. Eu iria falar sobre a questão de que justamente a questão do aspecto histórico disso aí, que é esse pedido essa ideia de subsídio, ela é uma ideia antiga, ela já tem algum tempo de casa, e a gente já tem alguma aceitação perante as autoridades e tudo, de caminhar para esse lado. É uma alternativa, né, para, digamos assim, quando você quer fazer implementar um outro patamar de remuneração para a categoria, e é o que os analistas estão querendo. Estão querendo sair de um patamar para outro patamar, que é o do ciclo de gestão. Porque lá atrás, esse pessoal do ciclo de gestão, alguma das carreiras deles ganhavam menos do que a de analista. Analistas de agência ganhavam menos do que o analista judiciário. E eles abraçaram esse caminho, ganharam um aumento significativo porque estavam adotando os subsídios, era uma troca. Eu vou pagar uma remuneração maior, mas vocês vão receber por subsídio.
Então, eles aceitaram, e a verdade é que fazem, eu estava conversando com eles, 10 anos que eles estão recebendo no patamar dos 33 mil, 35 mil, enquanto os analistas ficaram lá nos 20 e poucos mil e ficaram para trás. E esse prejuízo dos analistas, ele é mensal. Todos os meses você soma esses 10 mil a menos na sua conta. É isso. Valdir, você tem a palavra. Boa tarde, quer dizer, boa noite a todos, boa noite, doutor Matheus. Doutor Matheus, desculpa sair desse tema aí, eu aposentei em 2016, quando foi 2020 eu sofri aquele impacto da decisão do TCU do Acordo 1599, que ele retirou a opção dos aposentados. E eu vi que a ANAJUS tem uma ação na 7ª Vara Federal, e essa ação está desde 2022. Eu só gostaria de saber se o senhor tem alguma perspectiva em relação à tramitação dessa ação, que ela está ali aguardando, está conclusa há algum tempo, só em relação a esse tema aí, que ele afeta quase todos os que aposentou aí depois de 2000 e... Acho que depois de 2000, teve um vácuo aí que ele não atingiu. Valdir, eu vou te pedir licença, como foge um pouquinho do nosso tema, né? Eu vou te pedir que tu nos envie um e-mail fazendo esse questionamento, né? Porque aí a gente encaminha para fazer uma resposta mais, vamos dizer assim, robusta, vamos dizer. Pode ser? Perfeito. Então, Me tá. desculpa aí. Tá? Não, tranquilo. Combinado, então. Obrigadão. Próximo aí, Carol. É o Leonardo Rosa. Boa noite, pessoal. Tá meio escuro aqui. Tudo bem. Acho que essa discussão sobre o subsídio, ela tem o aspecto técnico, que foi muito bem explicado pelo doutor, e tem o aspecto político também. Então, acho bom a gente também abordar um pouco, porque senão fica parecendo, igual ficou parecendo lá em 2009, 2010, que o subsídio é um tipo de bala de prata, que só resolve todos os problemas, e não. Então, acho bom explicar aqui de onde vem, por que o subsídio permite tabelas com remunerações maiores a um custo menor, que isso é porque ele vai criar um teto salarial, e que a diferença, assim, quem tem muitas incorporações vai ficar com salário ou congelado ou ter reajustes menores. Isso era muito mais relevante em 2009 do que é hoje, né? Porque as incorporações estão congeladas. Então, eu acho que a resistência no passado era muito maior do que é hoje. E também, eu acho que hoje a grande vantagem do subsídio é para o pessoal que está na regra de paridade, porque existe toda uma tendência de criar rubricas, né, pro labore, que só os ativos ganham. Então, inclusive, a questão do subsídio nas agências reguladoras foi exatamente por isso. Eles recebiam uma gratificação de desempenho e o salário dos aposentados era menor do que o da ativa. Por isso eles brigaram tanto pelo subsídio. Quando passou o subsídio lá há alguns anos, igualou o salário de todo mundo, os aposentados da paridade com os da ativa. Eu acho que isso tem muito mais a ver. Eu não vejo muito essa relação de ganhar subsídio vai aumentar o salário. Tem subsídio baixo também no governo. Por exemplo, o oficial de chancelaria do Itamaraty recebe menos. Mas acho bom também desmistificar um pouco da bala de prata e dizer de onde vem o dinheiro a mais do subsídio. Realmente, o subsídio ele não é uma panaceia, ele não é o remédio para todos os males. Ele é um passo muito importante, um passo estratégico muito importante, a título de nós buscarmos uma recomposição, porque se a gente pega o perfil remuneratório dos analistas, e assim, a gente pega um perfil desde de 2006, perfil nos últimos 30 anos, nos últimos 20 anos ao menos, a gente pode fazer esse tipo de consideração. Então, assim, a evolução remuneratória dos analistas, ela está muito aquém da própria evolução da inflação, né? Do que aconteceu a título de evolução do IPCA, para a gente usar o índice inflacionário mais comum atualmente em uso no país. Então, assim,
o subsídio é uma estratégia interessante a título de nós permitirmos à categoria duas coisas, né? Esse incremento na própria conversão, que é algo que a gente testificou com a maior parte das categorias que abraçaram a sistemática de subsídio. Então, elas tiveram esse ganho, um ganho relevante vamos dizer, nessa etapa de conversão, enfim, saída do regime de vencimento em entrada no regime de subsídio. E, para além disso, a gente se esquiva daquilo que eu comentei, de recorrentemente a administração, para aplacar uma movimentação da categoria, ela faz um reajuste pontual ali na GAGE, faz um reajuste pontual no vencimento básico, ou propõe um aumento de uma indenização, ou uma parcela, um adicionalzinho específico, divide a categoria, e aí fala assim, só os oficiais vão ter um incremento no adicional, enfim, é uma estratégia também usada, né, quando você tem a categoria recebendo diferentes parcelas, diferentes importâncias, você consegue dividi-la e esvaziar a força do que representa os analistas. Então, permite esses aumentos em algumas parcelas que só se aplicam a alguns, que só se aplicam a outros, aí a categoria não tem essa uniformidade para pleitear um ganho relevante e aplicável a todas. Então, assim, é um aspecto, realmente, não é a solução de todos os problemas, mas é um primeiro passo muito importante para a gente homogeneizar a categoria, uniformizar e fazer mais força para pleitos de valorização da parcela única, do subsídio, que, enfim, no seu formato vai encampar todas as parcelas de natureza remuneratória, que hoje estão dispersas em vencimento, em gratificações, em adicionais, em vantagens. Então, realmente, não é a bala de prata, mas é um primeiro passo muito importante para que a gente tenha maior reconhecimento, maior valorização de toda a categoria dos analistas judiciários. Mais alguma dúvida? Acho que ninguém levantou a mão depois do Leonardo. Não, ninguém mais. Bom, pessoal, então nós tivemos, eu só queria colocar o seguinte, quando nós fizemos a proposta, né, o estudo para fazer essa proposta com base no subsídio, nós fizemos vamos dizer assim, tipo uma pesquisa, né, uma pesquisa informal entre associados e não associados, uma pesquisa meio por enquete, em WhatsApp, por formulários que a gente mandou via Google Maps, e aí a gente acabou, a maioria das pessoas optou por votar no subsídio. O que a gente procurou com isso? Vamos dizer assim, maximizar os ganhos imediatos, né? Hoje o analista hoje está com uma remuneração que vai estar, em 2025 vai estar R$22.000, né? Vai chegar em R$22.000 em 2025. Qual é o formato que dentro do menor impacto financeiro se poderia ter o maior dinheiro no bolso no final do mês, né? Nós fizemos algumas simulações e essas simulações nos mostrou o seguinte, que pelo formato subsídio, o analista C13 conseguiria chegar a 33 mil. Se nós usássemos o mesmo impacto no vencimento ou na GAGE, se fosse no vencimento, o máximo que se chegaria era 29 mil. Se fosse na GAGE, o máximo que se chegaria é 30 mil. Inclusive, tem colegas que estão na live que nos ajudaram, né, nisso aí, e claro, a gente depois, né, caso seja o acolhimento dessa proposta, porque ainda vai à votação, porque o objetivo da live de hoje foi simplesmente esclarecer, né? A gente não está tratando aqui do PCS da Majus, até porque tem pessoas que, né, nem estão associados, para elas, não é. A gente só quis esclarecer, porque o que se vê? Muita desinformação a respeito das coisas. Então, a gente preferiu fazer isso aí. Mas, vamos dizer assim, a justificativa para nós termos escolhido o modelo subsídio foi justamente para poder, com o mesmo bolo orçamentário, poder colocar mais dinheiro na remuneração do servidor,
Foi basicamente essa questão, e também, assim, ó, dar uma uniformizada vamos dizer assim, na remuneração, porque hoje se tem alguns trabalhando para ganhar os 22 mil, outros tem outros ganhando mais, então você dá uma equilibrada, e eu acho que 33 mil para um analista C13, talvez sejam pouquíssimos que consigam ganhar isso, vamos dizer assim, com VPNIs e coisas assim, que estão congeladas, e a tendência é manter assim, congelada e defasada. Então, essa é a nossa justificativa. Não sei se tem mais alguma dúvida, né? Se não tiver, eu passo a palavra para o Edenilson encerrar. Agradeço a presença de todos, né? Agradeço a presença do Dr. Matheus, agradeço, né, essa disponibilidade também de todos estarem aqui, desejando uma boa noite para todos. Edenilson, é contigo. Eu também só queria agradecer também a participação dos colegas, a adesão foi interessante. O subsídio é um tema bem suscita muitas dúvidas, né, tanto do ponto de vista jurídico quanto do ponto de vista das repercussões que ele tem ou possa ter. Do ponto de vista político, eu acho que o contexto em que nós estamos vivendo hoje, ele é bem diferente daquele que se tinha em 2019, 2009. Nós tivemos aí no meio do caminho o congelamento de algumas parcelas que eventualmente podem ser incorporadas ao subsídio. Nós tivemos a decisão do Supremo que reconheceu a ilegalidade da incorporação dos quintos, né, entre 98 e 2001, 2002, não lembro agora. A gente viu que existe as entidades sindicais fizeram um movimento importante de manutenção dessas parcelas por meio da edição de uma lei que garantiu a permanência dessas parcelas sem a absorção, mas é sempre uma solução muito precária, né? E como o doutor Matheus falou, o subsídio ele tem essa vantagem de, digamos, cristalizar essas parcelas no patrimônio jurídico dos servidores, porque uma vez que você recebe por subsídio, essa parcela única ela se torna irredutível. Então, não há mais a possibilidade de, enfim, termos esses problemas, né, como aconteceu ali no julgamento daquele recurso extraordinário do tema 395, se não me engano, pelo Supremo. Então, eu agradeço ao doutor Matheus pela disponibilidade, bastante relevante as ponderações, as colocações. Também agradeço a todos pela participação. E amanhã nós temos uma live restrita aos associados, em que nós vamos debater mais pormenorizadamente o próprio plano de carreiras. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço e muito obrigado pela participação. Obrigado, pessoal, um abração para todos Tchau, aí. tchau, boa noite a todos. Tchau, tchau. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.